Bom dia, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula no dia 26 de agosto. Nós estamos estudando toda a parte de energia, né? Processos de energia. Chegamos a ver, deixa eu até tirar aqui essa parte inicial. Então, nós temos aqui, ó, usinas termoelétricas, hidrelétricas, impactos sociais, custo, eficiência, capacidade de geração de energia, formas de energia mecânica na natureza, ou seja, todo esse processo a gente está vendo. Então, nós vimos o que eram as energias termoelétricas, né? Chegamos a ver alguns exemplos, chegamos a ver o que é energia eólica, como ela é gerada, as condições, chegamos a ver as condições da energia solar, né? Processo de produção de material, tudo mais. E nós vamos começar a ver hoje o que seriam três tipos de energia. A primeira que é chamada energia geotérmica. O que é energia geotérmica? Basicamente, é uma energia onde eu consigo extrair calor, né, do centro ali da Terra, ou de algum geyser, alguma fonte termal, né, algo não precisa ser no centro da Terra porque é distante pra caramba. Mas em resumo, eu tenho algum geyser, né, que libera ali calor. A ideia é simples. Eu injeto água nesse cara, a fonte termal aquece a água sobe, passa para um gerador e aí gera energia elétrica. Ou seja, o processo é simples. Então, eu utilizo da água, né, do movimento da água, como a gente já falou, a energia termoelétrica, entre outras, eu utilizo, tento fazer com que a água se movimente, gere uma turbina e aí eu gero eletricidade. Em resumo, é isso que está acontecendo. Eu estou fazendo com que o movimento da água está gerando eletricidade. Então, basicamente, quais são as condições para isso ocorrer? Primeiro, vai depender do local, ele vai precisar de um alto investimento e ele ocupa um pequeno espaço de produção, ou seja, não precisa de um espaço tão grande para produzir isso. Então, para a gente ter uma ideia, a capacidade de instalação global, ou seja, todas as usinas geotérmicas, elas produzem 12,8 gigawatts. Em questão de energia, a produção é de 89,6 terawatts-hora. Né? Isso aqui é a potência deles. Deixa eu botar aqui. Potência. Potência global de geotérmicos. Com relação a esse valor de energia produzido, ele representa só 0,4% da energia produzida no mundo inteiro. Ou seja, é muito pouco. 1,5% das energias renováveis. Por que, que é tão pouco? Exatamente porque não é em qualquer lugar que eu vou ter um sistema geotérmico, que eu vou ter condições climáticas que vão me permitir a instalação de um sistema como esse. Né? Não é algo tão simples. Então, por isso que acaba se tornando não mais difícil, digamos, eu ter essa produção de energia nesse local. O próximo que a gente tem é uma energia gerada através das correntes marítimas. Então, em resumo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma hélice, vou tentar colocá-la no fundo do mar, tudo bem? E aí, conforme eu tenho a corrente marítima, basicamente é, ela vai gerar ali, igual como se fosse um catavento, uma hélice, vai se movimentar e aí a gente tem ali a produção de energia. Então, nós temos lá quais são as condições para isso ocorrer. Primeiro, que isso vai ocorrer em variações sazonais, ou seja, depende da estação do ano. Não é qualquer estação do ano que eu vou ter uma produção de energia como essa. Né? Depende, ó, quando eu vou ter, por exemplo, Laninho, Lanina, né, que são correntes marítimas que geralmente afetam o Brasil, né? Vai depender dos movimentos das placas tectônicas, né? Dependendo do movimento, eu consigo ter algo de corrente marítima ali. Tempestades também vão fazer com que esse sistema funcione. E é interessante que a gente pode até calcular como vai ser a energia gasta por esse processo. Então a energia, ela vai ser a nossa energia mecânica, mv ao quadrado, sobre 2, ou seja, a energia do movimento, algo que a gente pretende estudar futuramente. Ou a gente pode calcular a potência,
Então a potência ela depende da área, né? Se a gente for pensar ali em uma hélice, a área ela vai ser o diâmetro ao quadrado dividido por 2, né? Πr ao quadrado. Então um exemplo bem simples aqui, imagina que eu tenho uma hélice dessa no fundo do mar, onde ela tem ali 20 metros de diâmetro, né? Bem grande, uma velocidade de 1,5 metros por segundo e um fator capacitivo, ou seja, um rendimento de 0,3. Então, se fosse calcular esse cara, basicamente ele substituindo os valores, eu consigo ter uma produção, uma potência de 163 kW, ou seja, por hora, né, ou por segundo, eu consigo produzir uma quantidade bem grande de energia. É algo bem interessante. Mas aí, quais são as condições para poder colocar esses cataventos? Primeiro, a vantagem é que as correntes marítimas elas são constantes. Então, isso é muito bom. O segundo é que as correntes marítimas elas são muito mais energéticas do que o vento, ou seja, o vento é muito mais leve do que a água. Então, basicamente, quando a água se movimenta, ela leva mais energia. Por ela levar mais energia, a gente consegue extrair mais energia desses processos. Quais são os problemas? Primeiro, como ele está suscetível ao mar, né, você tem um grande efeito do sal, e o sal ele é corrosivo. Ou seja, as moléculas de sal elas tendem a reagir com elementos metálicos. E isso acaba se tornando um processo corrosivo, ou seja, eu tenho que ir trocando de tempos em tempos. O próximo, nós temos ali o impacto na vida marítima. Imagina um catavento girando ali debaixo d'água. Isso com certeza vai ter um impacto na vida marítima. É um processo sério que deve ser pensado. Sem contar o problema que você vai ter também de manutenção. Ou seja, se a gente for pensar, se está ocorrendo corrosão, eu tenho que fazer uma manutenção de tempos em tempos. E aí, o que é mais fácil? Fazer uma manutenção lá no fundo do mar, onde tem essas correntes marítimas, ou eu fazer lá em cima, né, no catavento e tudo mais. Então, o fundo do mar ele leva em consideração vários outros fatores. Tem a pressão, você tem a pressão marítima, tem a questão do oxigênio, ou seja, não é tão simples fazer esse processo. Como funciona então um sistema como esse? É simples. Eu vou ter um catavento e aí dependendo desse catavento ele vai estar preso em algum lugar. Ele pode estar preso no chão, por exemplo, ele pode estar fixo no chão. Eu posso ter uma boia onde ele vai estar ali flutuando, né, vazando. Ou seja, existem várias formas de utilizar o mesmo esquema. Tudo bem? Então, seguindo para o nosso próximo processo de geração de energia, nós temos a energia das marés. O que é a energia da maré? De tempos em tempos, né, dependendo da posição onde eu tenha o Sol e a Lua, vai ocorrer uma força gravitacional. Essa força gravitacional ela tem uma tendência de atrair os corpos. Nesse caso, o que mantém, por exemplo, a Terra, a Lua presa na Terra, é a força gravitacional. Só que como existe um movimento circular e tudo mais, ele não vai acabar atraindo. Só que no caso, o que a gente tem ali? Como existe uma força atrativa entre a Terra e a Lua, a mesma coisa vai acontecer entre a Lua e a Terra. E aí, a Lua não consegue atrair o que é sólido, mas ela vai conseguir atrair o que é líquido, que nesse caso é a maré, a água. Então a água ela vai ser atraída, né, tanto pelo Sol quanto pela Lua. E é onde a gente vai ter essas marés. A questão é, como que funciona o processo? Eu vou colocar um sistema como esse, onde ele se movimenta para cima e para baixo, e dependendo do movimento, eu vou gerando energia na maré. Então, quais são ali as condições para se existir energia nesse processo? Então, primeiro, a vantagem, ela tem uma vida longa muito boa, ou seja, os equipamentos têm uma vida longa muito boa. As marés são previsíveis, ou seja, através do movimento das luas e tudo mais, você consegue ter uma noção de maré, o que é algo muito interessante. Outro ponto,
que é uma desvantagem. Você tem uma geração de energia que não é constante, ou seja, você só vai ter o movimento onde tem a maré e onde não tem. Né? Não é algo tão simples. Necessidade de local especial, ou seja, não é qualquer lugar que você vai conseguir instalar um sistema como esse, de marés. Né? E outro ponto que você tem ali os impactos ambientais. Né? Se a gente for pensar, todo esse sistema ele é feito ali do lado. Né, feito ali numa cordilheira, feito ali numa montanha, e geralmente são regiões onde ficam corais. Né? Então você acaba prejudicando a vida ali, né, dos corais e tudo mais. Certo? Então, gente, nós terminamos então essa aula por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Creio que não. Como dever de casa, eu vou botar para vocês resolverem uma questão sobre as energias marítimas. Bota uma situaçãozinha ali, problema, e aí boto para vocês resolverem. Tudo bem? Só seguir a analogia que tem aqui dos fatores. Quem é esse CP aqui? Ó? É o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, estou com cismei com esse nome. Fator capacitivo. E aí o que ele quer dizer? Quer dizer que toda a energia produzida eu só aproveito 30% dela. Né? Ou seja, 70% eu perco. Por isso que eu acabei multiplicando esse cara aqui por 0,3. Certo, gente? Então a gente terminou a nossa aula por aqui e começamos na nossa próxima aula. Então, falou, gente. Até mais.